Boa noite! Boa noite, boa noite. Tô aqui ouvindo música, minhas brasilidades. Esperar as pessoas entrarem. Boa noite todo mundo. Vou tirar a música aqui pra gente falar. Boa noite, boa noite. Até que a música tava boa, né? A gente tem uma live ao som de Ania Vitória, Brasilidade, Silvia e tal, que eu tô super apegada. Tô aqui, enfim, preparando essa live para vocês, que a gente vai falar sobre iluminação centrada no ser humano. Boa noite todo mundo, boa noite, boa noite, boa noite. Segunda-feira, já estamos começando com tudo, é isso aí. Queria pedir uma ajuda para vocês. Para todo mundo que é super fiel, que tá aqui sempre, queria pedir uma ajuda. Clica no aviãozinho e convida duas amigas. Obrigada! A Aline já mandou o pin aqui, obrigada, maravilhosa. Clica aqui no aviãozinho e já convida dois amigos que também precisam saber disso e para assistirem essa live. Porque isso daqui é um dos trend topics da iluminação, é um dos assuntos que tá sendo mais falado hoje em dia. Então clica no aviãozinho, vai, me ajuda aí a divulgar mais esse conteúdo, a ter mais gente assistindo essa live. Vamos bombar essa live hoje, hein? Queria saber, enquanto vocês vão chamando os amigos. Oi Laura, tudo bem? Que bom que você conseguiu. Gente, vocês não têm noção, só um parênteses que eu queria fazer e contar pra vocês. Não, eu tomei injeção hoje, sério, eu sou outra pessoa. Olha, vocês não estão achando? Eu sou outra pessoa, tô muito, muito, muito melhor. Nossa, tô tão feliz. Tava até comemorando aqui, ouvindo minhas músicas preferidas. Gente, enquanto vocês vão clicando no aviãozinho e convidando duas pessoas pra gente bombar essa live, queria perguntar pra vocês se vocês sabem, se alguém aqui sabe o que é HCL, Iluminação Centrada no Ser Humano. Se vocês já ouviram falar, se vocês já conhecem esse termo, já ouviram em algum lugar, já viram alguma explicação, alguma live sobre isso, alguma coisa sobre isso, me contem, por favor, tá? Enquanto isso, as pessoas estão entrando e tal, e aí vocês também vão me respondendo. Queria saber também quem assistiu alguma outra live minha, quem viu alguma outra live. Coloca aqui um eu ou um emojizinho com mãozinha pra cima. Ou design centrado no ser humano. Que legal! Design centrado no ser humano. Iluminação não. Legal, legal. Outra decor, você vai gostar muito. Eu gosto muito desses assuntos que são ligados à saúde, bem-estar. Ai, que legal que você assistiu hoje e ontem. Eu gosto muito desses assuntos que são totalmente ligados à saúde e bem-estar. Pra quem não sabe, eu sou vegetariana, mas eu não sou vege chata, tá? Então, quem quiser, eu sempre saio com pessoas carnívoras, né? Tipo, minha família é toda carnívora, meus amigos e tal. E tá tudo bem a pessoa comer carne do meu lado. Mas eu tenho minhas convicções e tal, e eu acredito muito, eu gosto muito de assuntos que são ligados a meio ambiente, saúde e bem-estar, e essa parte de HCL, iluminação centrada no ser humano, é totalmente ligada a isso, então eu acho muito legal. Bom, todo mundo já chamou os dois amigos? Se não chamou, chama, que ainda dá tempo. Oi, Ana Paula, tudo bem? Pati, Priscila tá em todas mesmo, maravilhosa. Gente, o que é HCL, né? Segue minha página então, vou curtir, vou seguir. Pode deixar que depois eu vou dar uma olhada. Já vou até anotar aqui outra decor nas minhas anotações. Gente, o que é iluminação? Obrigada, Fran, maravilhosa. O que é iluminação centrada no ser humano, né? Tem se discutido muito sobre isso, principalmente agora com a pandemia, com a questão do Covid, porque eu acho, na verdade já era falado antigamente sobre HCL, iluminação centrada no ser humano. Eu vou explicar para vocês vão entender. Mas eu acho que com essa questão de pandemia e de Covid,
tudo que é ligado à saúde, bem-estar e conforto da pessoa, toda essa discussão foi acelerada. Então eu vejo isso como uma coisa positiva, pelo lado positivo. A gente discute mais a saúde e bem-estar das pessoas, essa questão da parte humana, biológica, e eu acho isso muito positivo, tanto para a arquitetura como para a iluminação também, e para as pessoas, né? Para a vida das pessoas. O que é... Obrigada, Laura. O que é HCL, né? Então, HCL trata-se de um conceito de projeto de design luminotécnico que requer uma abordagem bem mais ampla. Então, não é só a questão da luz, onde a luz artificial e a luz natural, elas são pensadas em conjuntos. Olha que incrível isso. Porque, na verdade, né, o sol é a luz mais maravilhosa que existe. A gente quer imitar a luz do sol. Todas as lâmpadas artificiais querem imitar a luz do sol, em todas as suas tonalidades, intensidades, em todas as suas fases. Eu vou mostrar isso para vocês, vocês vão entender. E a luz artificial e natural são pensadas e concebidas em conjunto e combinadas entre si em um projeto, de modo a entregar a luz certa, no horário certo, com a intensidade certa e a tonalidade certa. Não priorizando só a estética do projeto. Isso que é importante. O HCL, ele não prioriza só a estética do projeto, mas ele prioriza o bem-estar do usuário. Ele prioriza a saúde do usuário. Isso é muito importante que vocês tenham na cabeça, que não priorizam só a estética. E observando o universo novo e criativo do LED, né? Porque o LED, ele proporcionou muitas coisas boas pra gente. E o HCL é uma dessas. Uma das tendências atuais e que vem despertando curiosidade entre todos os usuários, na verdade, quem aqui conhece a tecnologia Smart? Já me viu falando sobre tecnologia Smart. O que é a tecnologia Smart, né? É a tecnologia inteligente, como o próprio nome já diz, que a gente consegue comandar uma lâmpada através de Wi-Fi. Isso é muito incrível, através de celular, de um aplicativo de celular. Então, eu vejo que essa questão de tecnologia, ela tá muito presente em todas as áreas, no caso, né, tipo, medicina, direito, engenharia, mas está muito presente na área de iluminação também. Então, esse fato, quem pensava quem há 10 anos atrás pensava que seríamos capazes de controlar uma lâmpada, a lâmpada do meio da sua sala, por um celular. Gente, isso é muito bacana e isso é muito atual. Não era uma tecnologia que a gente previa no passado. E eu digo mais, a tecnologia Smart, o LED que proporciona isso, né? A tecnologia Smart, você pode não só controlar as cores das lâmpadas e a intensidade de dimerizar, mas também você pode, por exemplo, descer e subir pendente, andar trilho, andar spot no trilho. Eu vi isso numa feira de Milão que eu fui, e assim, há uns 3 anos atrás, porque as coisas normalmente chegam primeiro na Europa e nos Estados Unidos, né? A gente já tá super acostumado, e depois a gente importa para o Brasil, né? Então é uma coisa super normal. Quem aí já conhece essa tecnologia Smart, já viu alguma coisa sobre isso, me manda aqui no chat. E por conta dessa questão do LED, criou-se um braço na iluminação, que é o HCL, que ele veio para discutir e para pesquisar só essa iluminação centrada no ser humano. Uma coisa que eu penso muito também é que quando as indústrias, no caso, indústrias de produção de LED e tal, investem nisso, é que é uma área muito promissora. Então você precisa saber disso para explicar para os seus clientes. Você precisa sair na frente de todos os outros profissionais, dos seus concorrentes, dos seus colegas de trabalho, e cada vez ter um diferencial a mais, saber de um assunto extra, saber mais sobre iluminação e tal. Isso é muito importante, tá? E aí que também entra a Bettina Martal, né? Que eu falei que na quarta-feira a gente vai ter uma mentoria com a Bettina Martal dentro do Lightworkers, e todas as turmas, inclusive as pessoas do workshop também, os alunos do workshop também vão poder participar. Quem que é Bettina Martal, né? Que vocês me veem super animada falando dela. Ela simplesmente é o nome do HCL no Brasil. Ela é uma das principais pesquisadoras
pesquisadoras, ela sabe muito, entende muito, e eu perto dela sou fichinha na questão de HCL, e ela vai dar uma mentoria, assim, incrível, explicando tudo, falando sobre tudo. Então, se você é aluno, não perde essa oportunidade, de verdade. Tô falando assim, ó, como amiga, tá? Não perde essa oportunidade. Primeiro que eu fiquei super feliz dela ter aceito o convite, acho que foi uma coisa incrível. Não perde essa oportunidade quando você teria a oportunidade de fazer uma pergunta para ela, sabe? Então, vai ser bem legal, quarta-feira às 20 horas, tá? E essa questão também do LED, do HCL, ele proporcionou que a gente possa fazer afinação nos tons de branco, que é o Tunable White, que hoje em dia discute muito, e tem empresas que criaram linhas em relação a isso. Por que isso, né? Porque o sol, ele tem fases de branco durante o dia. Então, a luminária Tunable White, ela veio... não perde, Laura, ela veio o quê? Pra proporcionar essa afinação de tons de branco ao longo do dia. Olha que incrível, gente. Vocês não acham incrível isso? Eu fico muito empolgada falando dessas coisas. E é sobre isso também, né? Quando a gente afina os tons de branco, a gente entrega a luz certa no horário certo, na quantidade certa e na intensidade certa para aquela pessoa, o que ela precisa naquele momento. Eu vou mostrar uma foto, vocês vão entender, né? Tem um termo que eu gosto muito, genial, não, é genial. Tem um termo que eu gosto muito, 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 que até a Fran falou em uma outra live, que com essa questão de... E começou a ser discutido bastante também na época da pandemia, porque a gente acaba perdendo referência, né? Quando você fica confinado num espaço fechado, quem aqui já ficou internado em um hospital, em uma clínica que não tinha janelas, ou já ficou confinado, por exemplo, trabalhando em casa e você não tinha, ou um escritório também, e você não tinha janelas, você não conseguia... Shopping acontece muito isso, né? Quando você vai ao shopping, sei lá, durante o dia, você não sabe se já virou dia ou noite, porque você não tem referência. O que é a referência? É a luz do sol. A luz do sol que dá essa referência pra gente. E se a gente tem quando a gente cria um ambiente totalmente fechado, né? E confinado com uma luz artificial, a gente cria um ambiente à parte, um ambiente, um local à parte, né? Totalmente desconectado da realidade que está acontecendo lá fora. Por isso que a gente perde a referência. E um termo que começou-se a se falar muito e tá sendo bastante presente agora, principalmente pós-pandemia e durante a pandemia também, é o aumento de casos de jet lag social. Gente, eu amo esse termo, eu acho o máximo. O que é esse termo, né? Esse termo se refere à desincronização circadiana gerada pelas rotinas das cidades contemporâneas. Olha que incrível! Desincronização circadiana. O que é o ciclo circadiano, tá? Só para vocês entenderem, mas eu vou explicar mais pra frente. É o nosso relógio biológico. Então, quem aqui já foi viajar para um lugar que tinha o fuso horário muito diferente? Por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, Japão, ou mesmo Europa. Às vezes tem alguns países que estão 12 horas na frente. Quando você chega nesse lugar, nesse país, quando você vai viajar, até você se adaptar, até o seu relógio biológico se adaptar, demora um tempo. Por quê? Você acaba trocando o dia pela noite. Aconteceu isso comigo quando eu fui para Nova Zelândia e para Austrália. Até eu conseguir me adaptar, nossa senhora, demorou tipo uma semana, 10 dias. Porque lá é 14 horas na frente. Então, eu tava no meu ritmo aqui do Brasil, cheguei lá, pra mim era dia, mas lá era noite, eu não tinha sono, não conseguia dormir. Então, é muito importante que a gente... essa questão de relógio biológico e ciclo circadiano é muito sério, é muito presente, tá? Eu vou mostrar mais pra vocês. E o que quer dizer, né, essa questão de jet lag social? Por quê? Antigamente, o nosso corpo... o ser humano, se guiava pela luz do sol. Tipo, então a gente acordava, saía pra caçar. Vou até colocar aqui uma fotinho pra vocês verem, pra vocês entenderem. Olha, essa foto aqui, ela diz tudo, ela explica tudo, ela é muito autoexplicativa.
Antigamente o nosso corpo era guiado. Eu vou tirar um pouquinho os comentários para vocês conseguirem ver, tá? Depois eu volto com os comentários porque eu não gosto de parecer que eu tô falando sozinha. Eu gosto muito dessa interação com vocês. Então só um momentinho, tá? Só rapidinho. O nosso corpo antigamente, quando não existia luz artificial, no caso LEDs, lâmpadas incandescentes e tal, nosso corpo era guiado através da luz do sol. Então aqui, olha, a gente dormia a 2.700 mais ou menos, acordava, o sol nascia, ele tava a 4.000, se exercitar e tal, fazer alguma coisa, e olha quando o sol tá a pino, aqui a meio-dia, que a gente sai para trabalhar, saía para caçar, ou para cuidar da plantação e tal. O que é isso? A luz branca, ela é estimulante, então a gente precisava de mais energia, precisava de mais estímulo para conseguir cumprir essa tarefa do dia. E aí o sol começava a se pôr, porque a gente começava a jantar, voltava para casa, e precisava acalmar o nosso corpo para começar esse ciclo do dia seguinte, no dia seguinte, esse mesmo ciclo, né? Então, olha que interessante. E uma coisa muito interessante que a gente consegue analisar aqui é que o período de luz branca, azul, ele é muito curto. Ele vai o quê? Das 11 da manhã até as 3 da tarde, ou da meio-dia às 3 da tarde. Começa a reparar isso durante o dia, na luz do sol. Então, é um período que ele é muito curto. O que isso quer dizer? Que a gente não consegue ficar num estímulo muito forte, muito alto, por muito tempo. O nosso corpo não consegue. E não é bom também. Vou voltar com os comentários, hein, gente? Comentem agora também, hein? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, não tô conseguindo. Aqui. Isso é muito interessante, né? E o que é o jet lag social? Jet lag social, que estamos cada vez mais trabalhando até mais tarde, dormindo mais tarde, ficando na rua até mais tarde, ficando expostos a uma temperatura de cor branca até mais tarde, no caso dos escritórios. Antigamente, a gente trabalhava até 5, 6 da tarde, né? Vamos dizer assim, na época dos nossos pais. Chegava às 7, trabalhava até 5, 6. Hoje em dia isso não acontece mais. A gente vê empresas até 8, 9. E se você tem uma luz errada, isso impacta no bem-estar do ser humano e no bem-estar da pessoa. Isso é muito sério. Então, esse termo jet lag social é por isso, por causa do ritmo das cidades contemporâneas. Muito legal, né? Quem aí achou interessante me fala. E essa questão do ciclo do sol é muito... Olha que interessante, né? Como eu falei, o sol é a luz mais maravilhosa que existe e é a luz que a gente quer imitar, né? Vamos dizer assim, com as lâmpadas artificiais. Então, todas essas tonalidades de amarelo e de branco que a gente tem vem da luz do sol. A gente copiou essa luz do sol para ter essa luz artificial e para conseguir reproduzir isso no nosso dia a dia. Só que o que acontece? Tem muita gente usando errado. Tem muita gente que pensa, eu vou estudar um pouquinho HCl e aí eu vou criar um circuito branco e um amarelo e tá tudo certo. Não tá. Não é assim, gente. Não é assim. Mas ao longo da live a gente vai aprendendo um pouco mais sobre isso. E assim, por que isso é muito importante, né? Por que vocês saberem de HCl é muito importante? Porque eu penso que se a gente tem um investimento muito forte em um mercado, é que aquilo vai ser promissor. Começa a reparar, um exemplo disso são os carros elétricos, né? Tesla tá aí para não deixar ninguém mentir. É um mercado muito promissor. O CEO, o Elon Musk, ele fez um investimento muito alto e ele quadruplicou no último ano a fortuna dele. Então, assim, ele é um cara super excêntrico, né? Que eu acho ele o máximo, eu adoro ele. Mas ele é muito visionário. Ele é muito visionário. E a gente tem que sim ficar atento a essas coisas, a essas pessoas que são mais geniais e mais excêntricos. Às vezes eles dão pista, né, do que tá acontecendo. Bom, falando um pouco então da questão do ciclo circadiano, né, o que seria? Aqui, olha, o que é um ciclo circadiano? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o ciclo circadiano é bem o nosso relógio biológico, trazendo isso para um termo mais
coloquial. Então, é que não tá dando para vocês lerem aí, mas eu vou ler essa questão. Então, meio-dia é a luz mais branca, que tá bem aqui em cima, né? Bem aqui em cima. Depois, a luz vai ficando, depois do lado tem ótima coordenação, porque ao meio-dia a gente tem uma coordenação melhor. Então, você que costuma treinar nessa hora e em vez de treinar à noite e tal, ou já fez esse comparativo, consegue perceber que na hora do meio-dia a gente está muito mais desperto, com uma coordenação muito mais presente. Tem um tempo de reação mais rápido também, então nossa reação é mais rápido. Ao anoitecer, sem nenhum estímulo de luz, o corpo produz melatonina. O que é melatonina? É o hormônio do sono. Tem gente até que toma melatonina para conseguir dormir melhor. Nos sentimos cansados, a gente vai tendo sono, vai ativando o nosso sono, vai dando sono e aí a gente se prepara para dormir. Mas o que? A gente precisa de uma luz mais amarela e mais baixa para isso. Quando a manhã chega, nosso nível de melatonina cai e o cortisol, o hormônio do estresse, programa o corpo para as atividades diurnas. Importante dizer que todos esses hormônios são muito importantes, então é importante a gente ter cortisol no organismo, mas não é bom que a gente tenha ele em excesso. Então tudo que é desregulado, como diria a minha avó, tudo que é demais chama-se exagero, né? Acho que essa vai ser a frase da live. Tudo que é demais chama-se exagero. Então é bom a gente ter cortisol, só não é bom a gente ter em excesso, sabe? Porque é aí que deixa a gente muito estressado, mas em níveis normais isso é bom. Depois vem a meia-noite, sono profundo, o corpo está se recuperando. Teve um webinar que eu assisti de uma pesquisadora também, que ela fala sobre HCL e tal, e ela falou uma coisa que eu achei genial e que eu nunca tinha pensado, mas que quando a gente dorme, o nosso cérebro, ele limpa os resquícios ruins do nosso... a gente limpa os resquícios ruins do cérebro. Eu achei isso muito legal, porque é verdade, né? Quando a gente tem uma boa noite de sono, no dia seguinte a nossa memória tá melhor, a nossa capacidade de pensamento tá muito melhor. A frase da minha avó é demais, né? Então, essa questão de limpar os resquícios do sono, os resquícios do cérebro, limpar, eu achei incrível. E é muito verdade, né? Tipo, eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, como que eu nunca tinha pensado nisso? E aí começa o início da fase de despertar, que é a questão do cortisol vai subindo e tal, a melatonina vai baixando. Olha como a natureza é perfeita, né, gente? Eu sempre penso isso, como a natureza é perfeita. E luz do dia pela manhã estimula a formação do humor, melhora de serotonina, nos sentimos em formas e motivados. Serotonina, eu sou viciada em serotonina. Serotonina é incrível, né? O hormônio do bem-estar, do prazer e tal. Então, isso é o ciclo circadiano, tá? Então, isso que acontece, é o nosso biológico por 24 horas e aí acontece isso durante um dia e no outro dia também. O que tem acontecido, né? Isso daqui, olha, é uma curva de melatonina para vocês verem. Olha como a natureza é perfeita, né? A melatonina, a curva de melatonina, ela vai aumentando, olha, com o passar das horas. Então, embaixo a gente tem o horário de meio-dia a meia-noite, meio-dia a meia-noite, eu ia falar. E aqui, na outra lateral, são os níveis de melatonina. Então, quando tá sol, ela tá baixa, e quando tá noite, ela tá mais alta. O que acontece? Quando o nosso olho, ele capta uma luz azul, uma luz branca, por isso que tem também a questão dos celulares hoje em dia, né? Ele manda uma mensagem para o nosso cérebro de que é dia, e aí barra a produção de melatonina e a gente desperta. O que tem acontecido? Essa curva aqui, ela tem andado de lado por conta do jet lag social. Olha como tudo está conectado, né? Então essa curva tem andado de lado. Cada vez mais tarde a gente produz melatonina, mas o nosso sono profundo, que é o melhor sono, que é quando a gente produz GH, que é o hormônio do crescimento e tal, ele acontece das 11 a 1 da manhã. Então a gente não pode dormir muito tarde também. Uma vez ou outra tudo bem, mas sempre não é bom, tá? Aqui, olha, tem uma explicação que é um gráfico que mostra a melatonina liberada no nosso corpo. O
Quem aqui já ouviu falar assim, ai, algum amigo, alguma pessoa falando, ai, eu sou uma pessoa diurna, ai, não, eu sou noturna. Isso é comprovado cientificamente. Tem pessoas que têm o cronotipo matutino, que é essa linha azul primeiro, tem o intermediário, que são pessoas normais, vamos dizer assim, e tem a cromotipo vespertino. O que isso quer dizer, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa diurna. Eu produzo muito mais durante o dia, na hora do almoço ali, do que à noite. À noite eu já tô muito cansada, não consigo raciocinar e pensar direito. Mas tem gente que prefere dormir até mais tarde e produzir mais, ter mais processo criativo, produzir mais à noite. Lia, essa aula vai estar dentro do curso, tá? Então, tem gente que produz mais à noite e isso é comprovado cientificamente. Então, a próxima vez que a mãe ou o marido falar assim, você tem que dormir cedo, você pode falar, olha, a minha curva de melatonina é do cromotipo vespertino. Brincadeiras à parte, né? Mas é muito interessante saber disso, que você se encaixa, porque nem todo mundo é igual. Nem todo mundo tem um relógio igual, um DNA igual. Então essas diferenças são estudadas e você pode muito bem aplicar isso no seu nível de produtividade. Isso é muito interessante, né? Gente, quem aqui é diurno, quem aqui é vespertino, quem aqui é matutino? Me conta, por favor. O que eu falei da questão da luz, já pensando em dormir às 23, de 23 a 1 e voltar a produzir. Boa, Mirella. Então, o que acontece também com essa questão do HCL, né? O HCL, ele combina a parte emocional do ser humano, a parte biológica, que a biológica é a questão de melatonina, de produção de hormônios e tal, e a parte visual, que é a captação da luz, a questão dos olhos, da retina, a captação da luz. Por isso que tem toda essa parte emocional de você se sentir mais confortável, se sentir mais acolhido num ambiente, sentir essa questão das emoções e das sensações da luz. Por isso que eu bato tanto nessa tecla de que a gente tem que pensar nas sensações que o cliente vai ter ao entrar no ambiente. Isso é muito importante e combinado com essa parte biológica de hormônios e essa parte de captação da luz, ou natural ou artificial, você tem um triângulo e um projeto perfeito. Olha que incrível! Por que eu tô falando isso, né, também? Pensa assim, eu dou sempre o exemplo do restaurante porque acaba sendo uma coisa muito mais presente pra gente do que se eu der um outro exemplo, mas como você se sente nessa questão da parte emocional, né? Como você se sente e o que isso afeta na sua saúde e bem-estar quando você vai numa rede de fast food? Não, vamos mudar. Ou numa loja de departamento, uma luz chapada, branca, 6.000, sem emoção, uma luz totalmente difusa, que não gera pontos focais e tal, uma iluminação. O quê? Porque qual que é o intuito, né, dessa iluminação? Que você se sinta agitado ali. A gente não consegue ficar num lugar que tenha muita agitação. Quem aqui não gosta, por exemplo, de som muito alto, dá uma confusão mental? É isso, é a mesma coisa com a luz, ela causa uma confusão mental. E se você fica nesse lugar por muitas horas, imagina o que não causa, né? Diferente, por exemplo, de um restaurante mais refinado, de um restaurante com um ticket mais alto, que tem uma luz mais amarela, ali nas duas pontas, né, dessa primeira foto que eu mostrei, olha, a gente tem uma luz mais amarelada, doida para ir embora dessas lojas, exatamente, um ambiente mais acolhedor, uma temperatura de cor mais quente no sentido de tonalidade, não de temperatura. Qual que é a sensação que você tem nesses restaurantes ou numa loja mais refinada? Já pararam para pensar como que isso impacta na sua saúde e no seu bem-estar ali naquele ambiente? E trazendo isso para o nosso dia a dia, pensa isso numa casa, numa sala. Quando eu falo da questão da melatonina, por isso que a gente não pode usar luz branca nas áreas sociais.
Agora, imagina você virando para o seu cliente e falando, olha, eu sei, isso daqui é HCL, é um braço da iluminação, que estuda isso, explicando tudo isso que eu te falei agora para o seu cliente. Você vai ter uma argumentação muito mais embasada, sabe? Vai fazer muito mais sentido. Faz muito mais sentido e é uma coisa com embasamento, é muito mais concreta, né? Então é muito mais fácil de você explicar o seu projeto, mas a gente já vai chegar nessa parte do projeto, tá? E o que impacta também? Essa questão da luz, ela impacta na concentração da pessoa. Então, quanto mais... Vou abrir aqui uma outra foto. O que é essa foto, né? Quanto mais existem diferentes tipos de tonalidades, como a gente já viu ali na questão trazendo, tá vendo? Essa parte aqui da luz do sol, a luz muito branca, ela eleva o nível de produtividade da pessoa, ela te deixa mais produtiva, você tem mais foco, você tem mais atenção, quanto mais neutra e branca é a luz. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma luz natural, que é bom para trabalhar, uma mais branca que é bom para foco e uma mais branca ainda que é bom para dar estímulo. Já a luz 3000 é bom para criar, bom para criação, porque você se sente confortável e tal. E uma luz muito amarela, no caso 2700 para baixo, é bom para relaxar. Mas a gente tem que respeitar as particularidades também de cada pessoa, né? E isso não quer dizer, gente, olha, é muito importante isso que eu vou falar, hein? Isso não quer dizer que se você, empreendedor, você, dono do escritório, ou, enfim, o dono do seu escritório, o dono da sua empresa, se ele colocar uma luz branca, isso não quer dizer que você vai dobrar a sua produtividade, né? Pelo amor de Deus. Também a luz não faz milagre, né? Isso não quer dizer que a gente vai dobrar a produtividade. Isso só quer dizer o quê? Que só vai ativar o que já tem ali, só vai ativar o que você já tem, só vai te ajudar a produzir melhor, só não vai te deixar relaxado. Faz sentido? Tudo bem? Dá para entender isso? Essa parte da questão ai, Deus, me fugiu o nome aqui. Da concentração e da produtividade. Esse é o ponto, tá? E essa foto aqui é muito boa porque mostra que os diferentes níveis de iluminação estão atrelados a diferentes níveis de concentração. Isso é muito legal, né? E o que eu queria falar para vocês também é em relação ao mercado de HCL e ao mercado de iluminação. Por que criou-se o que eu falei no começo da live, né? Quando eu vejo que as indústrias estão fazendo muito investimento num certo nicho ou numa certa área, exemplo, carros elétricos, as indústrias elas não são bobas, né? Elas querem ganhar dinheiro. Então, se tá rolando investimento, se tem muito dinheiro rolando ali, é porque é um mercado promissor. Quem concorda comigo? Quem concorda com isso? É um mercado promissor. É um mercado que vai progredir e que tende a crescer. O que esse gráfico diz aqui? Que em 2018 já tinha 1,25 bi de dólares sendo investido, ou seja, já vinha sendo discutido essa questão do HCL, e mais com a pandemia foi acelerado, como eu falei, porque tudo que está relacionado à saúde e bem-estar, né, a gente colocou mais em pauta, porque o ser humano viu necessidade dessa discussão, viu necessidade de ter isso na própria vida, o que eu acho incrível. E teve um aumento de 25% de investimento, tanto na parte de pesquisa como na parte de produção de luminárias, na produção de LEDs também, essa questão do Tunnable White, que é super legal, é super bacana, e está previsto para ter de investimento 6 bilhões de dólares até 2025. Gente, é muito dinheiro e a gente tem que pensar que é só uma parte pequena da iluminação. Tem todo o resto, né? Tem todo o resto do que vai ser discutido, tem todo o resto que vai sofrer também investimento na questão dos LEDs e tal.
O que eu queria perguntar para vocês é se alguém aqui já sabia sobre isso, se alguém já sabia sobre alguma coisa desse tipo. E eu queria fazer uma outra pergunta. Quem aqui já ficou confinado, que eu perguntei para vocês, eu não vi as respostas. Quem aqui já ficou confinado em um lugar fechado? E eu vou dar uns exemplos da onde tem se aplicado essa questão do HCL, que é muito importante. Quem aqui já ficou num lugar confinado, tipo, foi internado no hospital que não tinha janela, tava numa clínica por algum tempo, passou muito tempo no shopping, ficou em casa sem janela, sem olhar para a parte externa e perdeu a referência de noite e dia? Quem que já teve essa situação? Enquanto isso, eu vou tomando uma água, porque eu já falei muito sem parar. Legal, Mirella. Sabia do ciclo circadiano e ando tentando pesquisar cada vez mais. Muito legal, muito legal. Por isso que eu achei tão importante. Foi péssimo. Brenda, conta um pouco. Por isso que eu achei tão importante também trazer a Bettina Martal em shopping. Muito ruim. Gente, aparelho de ressonância. Fiquei internada. Péssimo. Gente, e sabe o que é muito engraçado? Que eu acho que é uma coisa que atrai, sério. Eu atraio essas pessoas, eu atraio essas perguntas, mas toda vez que eu vou no shopping, eu não gosto de ir no shopping, aqui tem um shopping na frente da minha casa, mas assim, toda vez que eu vou no shopping, eu não gosto de ficar muito tempo lá e tal. Eu entro em alguma loja, algum vendedor, e eu fico morrendo de dó, vira pra mim e pergunta: é dia ou é noite? Tá chovendo ou tá sol? Tá muito calor? Tá chovendo? Como que tá o tempo lá fora? Aí eu fico analisando aquela dinâmica, né? E aí eu falo, não, tá sol e tal. E aí eu fico descrevendo o dia pra pessoa, tipo, ter um dia melhor, sabe? Não, tá muito sol, tá um dia bonito, tá praticamente sem nuvem. Não, tá cinza. Olha, tá chovendo e tal. Já aconteceu isso com vocês também? Me contem. E aí, nossa, que dó mesmo. Horrível, porque ficou me colocando, né, no lugar daquela pessoa, sabe? Tipo, poxa, o dia inteiro dentro daquele lugar que não tem uma janela e tal. É muito ruim. Mas enfim, né, pelo menos, mas aí depois eu saio e fico pensando, pelo menos a pessoa tem trabalho, tá tudo bem e tal, né? Aonde que tem se usado muito essa questão de Tunnable White? Justamente em quartos de hospitais, em clínicas hospitalares. Por quê? Quando você perde essa... meu negócio aqui tá alto. Quando você perde essa referência de dia e de noite, é muito mais difícil pra gente dormir, né? É muito mais difícil para você conseguir dormir e para você... E se você tá, por exemplo, numa clínica ou num hospital que a luz normalmente, tradicionalmente, é muito branca, é claro que você vai ter dificuldade para dormir, né? Você tem uma luz muito branca o tempo todo, então o seu olho fica captando aquela luz azul e mandando a mensagem pro seu cérebro. É dia, é dia, é dia. Como que você vai conseguir dormir, né? Então, pensando nisso, sono parcelado, é verdade, horrível, né? Pensando nisso, os hospitais e as clínicas começaram a usar essa automação do Tunnable White. Por quê? Não é simplesmente também, o HCL, você pega, você coloca um circuito branco e um amarelo e é isso. Não, não é isso. Porque o sol, ele tem fases, né? Ele vai dimerizando a luz, aumenta a intensidade da luz, diminui a intensidade da luz. E então não é só ter um circuito branco e um amarelo, entende? A gente tem que realmente imitar as fases do sol. E é isso que essa linha de luminárias, essa família de luminárias de HCL, Tunnable White, fazem. Elas imitam todas as fases do sol em sua temperatura de cor e na sua intensidade. A intensidade também é importante, porque quanto mais intenso e mais branco uma luz, mais desperto e mais estímulo você tem. Quanto mais baixa a intensidade e mais amarela, percebe que as duas são combinadas, né? Mais relaxado você fica. Então não adianta também você ter uma
porrada de luz, uma mega intensidade, sendo que ela é amarela, porque não vai surtir o efeito da luz do sol, entende? E aí, os hospitais e as clínicas começaram a perceber que com essa automação, isso está sendo feito muito lá fora, né? Acho que tem tem poucas clínicas aqui no Brasil que tem esse tipo de iluminação. Eu vi alguns cases só, eu posso trazer para vocês depois. Começaram a perceber que o paciente se recuperava mais rápido. Olha que incrível, gente! Mais rápido se tivesse esse controle da iluminação artificial. Se ele tivesse a sensação, mesmo num espaço confinado, com essa iluminação Tunnable White, que ele tivesse a sensação de que é dia e vai ficando noite. Que ele conseguia se recuperar mais rápido. Por quê? O sono era melhor, limpava toda essa parte da mente, os resquícios da mente, né, que aquela pesquisadora falou, dormia com muita mais facilidade, o sono era muito melhor, e então a recuperação era mais rápido, porque a gente se recupera enquanto dorme. Isso não é incrível, mas ao mesmo tempo não é óbvio, né? Eu acho isso demais, assim. Essa questão da luz branca barrar a produção de melatonina é muito verdade. Quem aqui já estava com sono, tinha sono, estava bem sonolento e tal, pegou o celular, que é um dos maiores vilões para o nosso ciclo circadiano, e despertou? Quem aqui já teve essa experiência e já aconteceu isso? Com quem aqui já aconteceu? Escreve aqui no chat enquanto eu bebo uma aguinha. Nossa, eu tô tão feliz que minha garganta tá melhor. Eu não quero nem falar muito, porque quando a gente fala muito uma coisa, parece que para de acontecer, né? Então, quem aqui já teve essa experiência com o celular? Por quê? O que acontece? Me fala aqui no chat quem... Ó, Sandra... Diversas vezes, várias vezes, acontece muito, né? É incrível como acontece. Mas, por isso que sempre aquela maldita conferida antes de dormir. Exato. Mas, gente, eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Por isso que o celular... O que acontece, né? Primeiro, o que acontece? O celular... ele emite uma luz branca, uma luz azul. O LED, na sua composição mais primária, ele tem muito de luz azul. Por isso que a gente fala que hoje em dia nem tanto. O LED ele tem dificuldade de reproduzir os vermelhos, porque na sua composição ele tem mais luz branca, mais luz azul. Quem lembra lá atrás que as lâmpadas de LED elas eram tão brancas que elas chegavam a ser azuladas? Quem lembra lá no começo do LED? E aí, claro, a tecnologia vai evoluindo, a indústria também vai evoluindo e as coisas vão melhorando, né? O que acontece com o celular? Ele emite uma luz branca e uma luz azul. Então, o nosso olho, a nossa córnea capta isso e manda a mensagem para o cérebro. Olha, é dia. Você não tem que produzir melatonina. Você tem que ficar desperto. Você tem que estar aí produzindo. Você tem que sair para caçar. Você tem que ir trabalhar. Você tem que se exercitar. E aí, o que acontece? Você desperta. Gente, não é incrível? Olha como o corpo humano é. Como que você resolve esse problema, né? Vamos dizer assim, todos os smartphones mais novos, de uns 3 anos para cá, mais ou menos, tem a função Night Shift, que o que é? Deixar a tela amarela a partir de um determinado horário. O meu celular é programado das 5h30 até as 7 da manhã para ter esse Night Shift. Então, claro que assim... A gente, não é só isso, né, que é o problema da questão de despertar, mas é um dos problemas também. Hoje em dia a gente tem muito estímulo, acontece muito estímulo, então você tem televisão, você tem celular, você tem computador, você tem o Instagram, você tem o TikTok, você tem não sei o quê. Então, muito estímulo que te dá também, que deixa a sua mente muito acelerada, né? Quem aqui já teve insônia, já teve algum problema de insônia? Quem aqui já teve esse problema de insônia? E eu, por exemplo, eu tinha muita insônia antigamente. Nossa, eu tinha muita insônia.
Eu tinha dias, por exemplo, eu não dormia, tipo, umas 3 vezes por semana. Eu ia dormir, tipo, 4 horas da manhã. E eu estava cansada, com sono. Lembra que eu sou diurna, né? Eu gosto muito de acordar cedo, sair pra treinar, curtir meu dia. Prefiro muito mais curtir... Tudo bem que isso também tem um pouco a ver com a idade, né? Prefiro muito mais curtir o dia do que a noite. Então, à noite, eu durmo cedo. Eu durmo, tipo, 11 horas. Mas eu tinha muita insônia, porque eu ficava, aí eu comecei a reparar também, a luminária da minha mesa, a iluminação da minha mesa de trabalho era neutra. Eu não gosto de luz neutra, eu uso pra mim, no caso, tá? Porque me agita muito, eu já sou muito agitada, eu já sou uma pessoa muito agitada, então se eu ficar num ambiente que tem muito essa agitação, e eu ficava trabalhando até tarde, isso começou a me fazer mal. Também a questão do celular, que eu ficava, no celular, WhatsApp, Instagram, não sei o quê, então hoje eu tento me policiar com isso. E também eu virei vegetariana, parei de comer carne e tal. Essa questão do hormônio não fazia bem pro meu corpo. Eu sou muito natureba. Então todo esse conjunto, o que aconteceu? Não tenho mais, gente. Incrível, impressionante. A percepção da luz, a luz artificial, impacta muito no nosso dia a dia. Tudo bem você ficar... Essa questão dos escritórios, né? Vamos falar um pouco dos escritórios? Essa questão de... não, eu quero elevar minha produtividade, eu quero que os meus funcionários não sei o quê, eu quero que o meu escritório tenha uma luz branca e blá, blá, blá. Ok, mas a pessoa ficar exposta 2 dias a uma luz branca após as 18 horas... Hoje dá uma insônia, mas qual que vai ser o problema? Qual que vai ser esse impacto a longo prazo, sabe? Então a gente tem que pensar nisso também. Essa questão de percepção da luz, e como eu falei, né? Não é só você, então eu vou criar um circuito amarelo. Claro que melhora, mas não é isso que é o HCL. O HCL é muito mais complexo. Ele pensa muito mais na questão de produção de hormônios, não impactar na nossa produção de hormônios, então ser o mais natural possível, a luz artificial tem que ser o mais natural possível, e ajudar nessa questão do nosso ciclo circadiano. Essa percepção da luz não é consciente, pois parece que nos damos conta dos danos de uma iluminação ruim com um certo delay. Com certeza, não é consciente. É que assim, pra mim... Como eu trabalho exclusivamente com isso, é muito mais fácil de perceber. Mas para uma pessoa que é advogada, que é médico e tal, é muito mais difícil de perceber que a luz está impactando na saúde e no bem-estar. Então, sim, é uma coisa que não para mim é mais fácil, e talvez para vocês agora vocês vão começar a reparar nisso, se a luz tá boa, se não tá, mas não é uma coisa que tipo... É uma coisa que fica ali no subconsciente, né? Então, sim, essa percepção é muito mais difícil. Mas, quando você consegue arrumar essa luz, é muito mais fácil. E, gente, por isso que eu bato muito na tecla da luz branca nas áreas sociais dos residenciais. Aonde vocês ficam quando vocês chegam do trabalho, né? Tudo bem que agora tem muita gente de home office, né? Mas tá, vamos pensar numa situação, agora ainda mais que saiu a vacina, né? Vamos pensar numa situação mais normal, mais tradicional, que você sai da sua casa de manhã, vai trabalhar e volta à noite. Aonde você fica à noite com a sua família, ou você que mora sozinho, que, enfim, tem um namorado ou um marido tal, não tem filhos e, enfim, aonde você fica quando você chega do seu trabalho? E que horas você chega do seu trabalho? Você vai o quê? Fazer uma comida... se você não cozinha, esquentar um iFood, esquentar um Live Up, eu vivo de Live Up, então por isso, você vai fazer uma comida, vai pra cozinha, você vai ver um pouco de TV na sala, você vai conversar com seu marido, namorado, com seu pai, com o seu filho na sala, depois você vai pro seu quarto, dar uma deitada, relaxada. Imagina se nesses ambientes que eu falei, tivesse luz branca. Qual que seria o impacto? Não é, gente? Fala pra mim. Agora, por que eu preciso trazer essa questão de luz muito branca, que agita o corpo e tal, para um ambiente residencial? Porque eu gosto de muita luz. Não tem problema, bomba ali de fluxo luminoso, sabe? Coloca um circuito mais aceso.
Cria um circuito, um cenário mais aceso. Cria um cenário mais de uma luz mais intimista, mais acolhedora, mais, sabe, mais fechada. Por que a gente tem que colocar uma luz branca onde não precisa? Sabe? Principalmente em quartos, cozinhas. E eu sempre falo, qual que é o uso daquele ambiente? A gente tem que analisar isso. A minha cozinha residencial tem uma demanda industrial. Legal! A gente cria um circuito com uma luz mais neutra, mas também faz uma luz mais intimista, mais acolhedora para a noite. Ah, não, a minha cozinha é social, demanda social. Então não faz sentido você ter uma luz tão estimulante, sabe? Mas isso não quer dizer, de novo, isso não quer dizer que essa iluminação seja ruim, que tenha um baixo fluxo de iluminação. Não quer dizer isso. Isso quer dizer o quê? Que você tenha uma iluminação adequada para aquele horário e para aquele ambiente, para aquele local, para aquela atividade que vai ser exercida ali, tá? Essa é a minha visão. Vamos ver se tem perguntas aqui. Em relação ao quarto também, gente, é muito importante, porque se a gente usa night shift no celular, por que a gente vai usar a luz branca no quarto, pelo amor de Deus? E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, coloca uma placa de LED branca no quarto e uma placa de LED branca na sala. Ai, quero morrer com isso, pelo amor de Deus. Se bem que assim, aqui ninguém mais faz esse tipo de coisa, sabe que não pode, sabe que não é bom, né? E outro, a gente consegue ter, brincadeiras à parte, a gente consegue ter embasamento para convencer o cliente, para falar para o cliente, olha, a luz branca no quarto não é bom, tem um nicho dentro da iluminação, criou-se um braço dentro da iluminação que estuda entregar a luz certa, na hora certa e no momento certo. E o que diz esse nicho da iluminação do HCL? Que não é bom ficar exposto a uma luz branca após as 18 horas. E nesse ambiente é um ambiente de relaxamento, onde você vai dormir, você vai relaxar. Isso pode impactar no seu ciclo circadiano. Ah, e o que é ciclo circadiano? É o nosso relógio biológico, que isso impacta também na sua produção de hormônios. Então isso retarda a sua produção de melatonina, que pode impactar no seu ritmo do sono, e você não chega a um sono profundo, você não limpa os resquícios do seu cérebro, a sua memória não fica boa no dia seguinte. Tudo isso por causa de uma luz errada, de uma luz artificial. Olha só como esse argumento é muito melhor do que você falar. Claro que tem a questão estética também, claro que tem, né? Não vamos ser hipócritas de falar, ai não, a gente gosta de luz branca. Não, a gente não gosta, por quê? A gente não gosta assim, em áreas sociais e tal, porque não é uma luz que valoriza, ela é uma luz muito funcional, né? Então ela não vai valorizar o seu projeto de interiores, a sua arquitetura, ela não vai deixar tudo muito mais bonito, mais dourado, com aquele ar, eu costumo falar que é a luz do queijo de vinho, né? Uma luz dourada, intimista, criar uma sensação legal. Então por isso também que a gente tem muito que pensar nas sensações que você quer. O que você quer comunicar? Qual é a sensação que você quer passar? Sabe? Então tudo isso é muito importante na hora de criar um projeto. Por isso que quando eu falo assim que quem escolhe quem começa o projeto de iluminação, gente, não é simplesmente marcar pontos de luz na planta e falar qual lâmpada vai ser usada. Isso daí é muito pequeno perto do que a iluminação proporciona pra gente. É muito pouco. Você quer trabalhar com muito pouco ou você quer trabalhar com todo? Por isso que pensar no conceito é tão importante. Olha tudo que engloba a iluminação. HCL, produção de hormônios, ciclo do sol, ciclo circadiano. Olha quanta coisa, olha quanto conhecimento você pode aplicar em um projeto. Neuroarquitetura, neurolighting, também a gente fala muito sobre isso. Olha quanto conhecimento. E aí a gente vê, profissionais e tal, por isso que a gente tem que mudar um pouco a chave de não é só posicionar luminárias, é muito mais do que isso. Isso daí, é uma parcela tão pequena, saber posicionar luminárias é uma aula do meu curso. Das 57 é uma aula.
que eu ensino como que faz o posicionamento de luminárias, qual que é a distância ideal entre os embutidos, como que você calcula isso, como que você sabe isso, como que você entende isso. Então é uma aula dentro de todas essas que eu tô passando para vocês. Gente, que faz sentido para vocês isso? Então, assim, a gente tem que pensar no todo. Você quer ser isso ou você quer ser o todo da iluminação? Quem que você quer ser? O isso ou o todo? Eu quero ser o todo. Por isso que eu busco muito conhecimento. E esses conhecimentos que eu tô passando, a gente consegue aplicar no projeto. Olha que incrível, né? Deixa eu ver as perguntas. Mandem perguntas, gente. Mandem perguntas. Estava explicando um dia desses a luz para a cozinha da minha cliente, principalmente porque tem opção de integrar com a sala. Pois é. Sabe uma coisa que eu detesto? Eu não gosto de palavras muito, muito fortes, assim, né? Tipo, eu odeio, detesto, não sei o quê. Gente, eu sou leonina, então eu sou muito intensa e às vezes eu sou um pouco exagerada. Acho que vocês já perceberam. Eu odeio, não gosto, não vou falar odeio, tá? Não gosto de sair de um ambiente amarelo, com uma luz confortável, aconchegante, amarela e entrar numa cozinha branca. Entrar num outro ambiente, você ter aquele choque de tonalidade, aquele choque de luz. É uma coisa que eu sempre falo. Por que que o projeto de decoração, de interiores, tem uma continuidade em todos? Ou você projeta o banheiro, depois você pensa na sala, depois você pensa na cozinha, cada um tem um conceito diferente. Não, é um projeto só, né? É uma casa só, é um escritório só, é uma loja só. É uma coisa só, é um conceito só que você usa. Então você segue a mesma linguagem de luminárias, a mesma linguagem de mobiliário, a mesma linguagem de piso. Por mais que você troque o piso, eles têm uma conexão entre si, né? O mesmo tipo de revestimento, a mesma qualidade. Hoje em dia as cozinhas viraram áreas sociais, né? Nossa, marcenarias incríveis, lindas, cores, não tem mais aquela coisa de só cozinha branca, nada contra a cozinha branca, tá? Mas tipo, é tudo muito refinado, é tudo muito bem pensado, né? E não precisa ser algo caro, mas é algo bem pensado, com cores diferentes, desenhos diferentes, um design mais apurado, e tudo isso tá no projeto todo, ele permeia no projeto todo. Por que que com a iluminação tem que ser diferente? Por que que a gente tem que projetar um tipo de luz para cada ambiente, uma cor de luz para cada ambiente, sabe? Tem que ser um projeto só também. Claro que assim, eu sou super a favor de conseguir reaproveitar o que a gente consegue. Então, por exemplo, se um cliente... oi, Érica. Se um cliente... Gente, a Érica, eu conheço ela há 34 anos, tá? Abafo caso. Se um cliente tem luminárias, peças antigas, a gente consegue sim reaproveitar onde precisa, sabe? Eu sou super a favor da sustentabilidade, super, 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 e de não gastar dinheiro à toa. A gente não precisa gastar dinheiro à toa, sabe? Então eu sou super a favor da sustentabilidade. Então dá uma equacionada também no orçamento e no projeto. Não é porque a gente tem 10 que a gente vai gastar 10. Eu sempre falo isso pro cliente. Então valorizar aonde tem que ser valorizado, usar uma luz mais refinada, mais complexa, né? Não refinada, porque refinado pensa em dinheiro, não é isso. Mas uma coisa mais complexa, mais elaborada, onde tem que ser elaborado, onde tem que ser complexo, e uma iluminação mais correta em ambientes, por exemplo, depósito, área de serviço. Você não precisa fazer grandes intervenções, esse é meu ponto. Mas a gente pode sim usar todo esse ensinamento, aplicar essa questão de HCL e usar isso como argumentação para o cliente, né? Para ele entender o que você pensou com tudo isso. E outra, tem que ser um projeto só, é um projeto inteiro, é um conceito só, uma luz só para tudo. Ali a pessoa vai viver naquela casa como um todo. Então você ter essa ruptura, esse choque de tonalidade, eu não acho legal, tá? Concordam comigo? Não concordam? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Mandem suas perguntas. Já tem mercado muitas lâmpadas smart com essa tecnologia baseada no HCL? Tem.
Por exemplo, eu não lembro, a Fê fez essa pergunta, né? Eu não lembro agora, a Philips tem lâmpada Smart, a LED Vance tem lâmpada Smart, eu tenho uma, inclusive, que é super fácil de mexer. Você sincroniza o celular com o QR Code da lâmpada, o aplicativo, né? Daquela lâmpada com o QR Code. E ela já começa a funcionar na hora. O que isso é legal também? Porque você não precisa... E dentro do aplicativo, por exemplo, se você tem 5 lâmpadas, você consegue acender as 5 juntas ou as 5 separadas com cores diferentes, tonalidades de brancos diferentes e dimerizações diferentes. O que isso é legal lá para o futuro? Porque ainda não... Eles estão trazendo, estão importando uma família inteira de lâmpadas e de luminárias. Hoje em dia tem poucas opções, tá? Isso da LED Vance que eu conheço mais. Por que isso é legal? Porque a lâmpada ela trabalha via Wi-Fi. Então você não precisa criar todos os circuitos e toda a infra para essas lâmpadas. Por exemplo, você tem lâmpada no teto, você não precisa passar toda aquela fiação, porque ela trabalha por Wi-Fi, você cria circuitos separados através do aplicativo. Isso é muito legal mesmo. Na Europa isso já é mais evoluído, já tem mais lâmpadas, mais luminárias e tal, já tem muito mais opção. Daqui a pouco aqui no Brasil também vai ser inundado de opções de tecnologia smart. Em relação a luminárias HCL, Tunnable White, procura esse nome. Quem puder escrever aqui para mim, Tunnable White, por favor. São luminárias que tem que você pode fazer esse ajuste do branco, vamos dizer assim. Então você pode dimerizar e fazer esse ajuste da tonalidade do branco. Gente, isso só foi possível por causa da tecnologia LED. Não é incrível? Eu acho incrível. Então a gente faz essa afinação nos tons de branco de acordo com o horário e com a atividade, com o local que aquela luminária está sendo aplicada. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu esqueci o nome da linha da LED Vance. Tem um nome específico. Depois eu lembro, eu posto nos stories para vocês. Essa percepção da luz não é consciente. Não, já respondi, verdade, pois parece que nos damos conta dos danos de uma iluminação ruim com certo delay. É verdade, é bem verdade. Olha, muita gente falando que sofre de insônia, que perde o sono quando vai conferir o celular antes de dormir. Já fiquei hospedado num quarto sem janela, é deprimente, horrível. Gente, outro ponto também que eu queria... Tunnable White, de branco. É isso mesmo, Tunnable White, de branco. Obrigada, Dani. Só ajustar esse white aí. Gente, quem aqui... Eu sou dessas, tá? Quem aqui fica triste quando tá um dia cinza, nublado e sem sol? Quem aqui fica triste? Me conta, me fala se você fica ou não e se você gosta de dias cinzas ou não. Enquanto isso eu vou dando uma olhadinha aqui nas perguntas. Já tive em shopping, gente relatando a experiência de shopping. É absurdo, né? Eu que tenho TDA não fico muito perturbada. Então, fico muito perturbada com luz. Muito, eu imagino. Deixa eu ver as respostas. Totalmente. Pois é. O que isso quer dizer, né? A luz do sol, ela impacta diretamente no seu humor. Olha que legal isso. Isso é cientificamente comprovado. Então, você ficar num ambiente... Isso não quer dizer que o ambiente muito cinza, né? Pode estar muito frio, mas tem que estar sol. É isso. Eu também não ligo de estar frio. Eu gosto de frio também, gosto de calor. Não é essa questão, mas tem que estar sol. Eu tenho que ver aquele sol azul, aquele céu azul, aquele sol brilhante. Por isso que eu jamais conseguiria morar em países nórdicos. Porque lá, a população é acostumada, né? Eu acredito que deve estar até no DNA dessas pessoas, e eu admiro muito, porque lá os dias são muito cinzas, e tem países que ficam 6 meses no escuro e 6 meses com verão, no sol. Gente, imagina isso! Deve ser muito complicado, muito difícil de fazer isso, né? De viver assim. Admiro quem consegue.
Gente, e aí? Vocês gostaram? Gostaram de saber mais sobre HCL? Estão animados para mentoria com a Martal? Eu tô muito animada. Eu já assisti um webinar dela e, nossa, ela é, assim, monstra, né? Incrível, sensacional. Nick, como a infra convencional de elétrica, eu posso substituir as lâmpadas tradicionais por smart? Pode sim. Eu tenho, por exemplo, uma lâmpada smart em um abajurzinho meu, que eu deixo ali para fazer uma graça e tal, porque vocês sabem que eu amo lâmpada colorida, né? Mas eu deixo ali para fazer uma graça. Eu acho legal também ter essa questão de lâmpada smart e tal, e ter essa tecnologia. Eu acho muito interessante a gente conseguir controlar por celular, é muito legal mesmo. E o fato da lâmpada smart ter esse ajuste do branco, então você consegue deixar mais branco e mais amarelo, isso é interessante, por exemplo, para quem tem home office em casa, né? Se você tem um home office em casa, isso é legal, é uma solução boa para você ter uma lâmpada smart. Que bom, Paty, fico muito feliz, que bom que vocês gostaram, obrigada. Gente, agora sim, todo mundo pensando em HCL, eu tenho alguns artigos da revista Lume que são muito bons também, se vocês quiserem ler e se aprofundar um pouco mais, porque o que eu trouxe aqui é, assim, uma parcela, né? A gente poderia falar horas sobre isso, mas já é uma introdução e vocês já conseguem saber um pouco mais sobre isso e conseguem também aplicar nos projetos. Então, iluminar projetos não é simplesmente dispor, colocar pontinho de luz no meio do layout. A gente tem, por isso que eu bato tanto na tecla das sensações que a gente cria em cada ambiente. Isso eu julgo ser mais importante do que cálculo. Claro, cálculo é importante, é muito importante. A gente tem que calcular, tem que saber se tem os níveis de luminância corretos e tal. Mas essa sensação que você cria e o impacto que você dá, que você cria na vida e na percepção da pessoa e no ciclo circadiano mesmo, na saúde e no bem-estar, eu julgo ser muito mais importante do que você saber calcular. Não me entenda mal, você tem que saber calcular, mas não adianta você saber calcular se você não entende de todo o resto que engloba a iluminação, que é uma área muito complexa, mas muito fácil quando você entende, porque as coisas, elas estão todas conectadas. Olha só, de todas as lives que eu fiz até hoje, você percebe, né, que eu repito algumas coisas, eu faço referência à live, ao conceito, à iluminação isso, à iluminação aquilo, a luz branca e amarela e tal, porque tá tudo conectado. A gente tem que analisar tudo em um conjunto, não itens isolados, não características isoladas. Por isso que é importante a gente entender disso e você acaba tendo um diferencial perante aos outros arquitetos. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Olha, já falei mais de 1 hora aqui. Obrigada, Instagram, por não cortar a minha live. Olha que mara. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Muito obrigada, pessoal do YouTube também. Eu tô vendo aqui os comentários. Muito obrigada. Gente, obrigada então. Vou abrir uma caixinha de perguntas se vocês tiverem outras perguntas e a gente vai se falando. Amanhã tem live de novo, deixa eu ver qual que vai ser o tema para já falar para vocês. O tema da live amanhã vai ser essa live eu acho que vai bombar, Qual a luz ideal para maquiagem? Como fazer uma iluminação boa para maquiagem? Tenho certeza que essa live vai bombar. É um tema que eu gosto muito também. Vou trazer alguns exemplos, alguns cases de projetos que eu fiz, algumas soluções diferenciadas também para a gente fugir um pouco daquela luz de camarim. Isso mesmo, Mirella, às 13. Todas as lives às 13 e às 21. Amanhã às 13, luz ideal para maquiagem. Como fazer uma bancada de maquiagem perfeita. Espero vocês. Muito obrigada. Até amanhã.